Quando eu fui convidado, né, pelo Ronaldo, pelo Paulo André e toda a estrutura de gestão aí, quando a gente teve a oportunidade de vir para o Cruzeiro, a ideia de construir a função do diretor de futebol não era um gestor de equipe principal, como muitas vezes isso é feito em vários clubes do Brasil, né? A minha ideia foi vir para ajudar a pensar e a operacionalizar o plano de futebol do clube, né? Então, hoje, todos os gerentes, né? Gerente de base, gerente do futebol feminino, despacham diariamente comigo para que a gente consiga operacionalizar todo o plano. Então, eu estou diretamente ligado à organização da estratégia de todas as categorias, desde o sub-14 até o sub-20, passando pelo futebol feminino e pela equipe principal. Então, o meu envolvimento com o projeto de futebol do clube é total, não apenas em contratação de jogadores, que muitas vezes as pessoas pensam que é isso, mas na estruturação do projeto de futebol do clube. Nosso maior desafio é a divisão física, né? Nós temos duas tocas, né? O fato de você ter a toca da Raposa 1 e a toca da Raposa 2 faz com que às vezes você não consiga estar acompanhando as rotinas de outras categorias como gostaria, né? E o nosso objetivo é tentar diminuir essa distância entre as categorias com reuniões, trocas de ideias. A gente tenta participar o máximo possível para que seja algo factível essa integração entre todas as categorias do clube. Não é simples, mas hoje, olhando a média aí dos clubes de futebol brasileiro, eu vejo que o Cruzeiro está muito bem. Hoje a gente consegue falar sobre o futebol do clube com todos os gerentes. A figura do Paulo Tuori, ela é fundamental nesse aspecto, porque ele entra muito na metodologia de todas essas categorias, e a nossa ideia é cada vez mais ampliar essa integração para que a gente consiga ter uma identidade de futebol do Cruzeiro, não só porque é interessante ver as equipes jogar, mas principalmente porque é uma identidade em termos de formação de jogador. E quando o jogador bate ali na equipe profissional, ele já vem com todos os valores do clube, toda a ideia de jogo que está sendo construída dentro da instituição. Quando a gente chegou, a gente olhou para as categorias, né? A gente fez um diagnóstico e o nosso objetivo foi sempre olhar para os serviços que estavam sendo prestados, né? Não só dentro do campo, mas também fora, né? A gente acredita que a gente vai formar um jogador melhor se você estiver atento ao indivíduo, à pessoa, né? E a gente vem cuidando cada vez melhor desses jovens. Eu acredito que a gente melhorou muito nesse aspecto, e o fato da gente reduzir o número de atletas por categoria e conseguir dar carinho, atenção para todas as demandas, faz com que você forme cada vez melhor, né? É óbvio que chegar nas finais das competições, brigar por títulos é importante para conseguir formar a mentalidade vencedora em jogadores, mas mais do que isso, a transição e o número maior de jogadores que passam de uma categoria para outra é a nossa maior vitória dentro do Cruzeiro. Teve uma mudança drástica de infraestrutura, né? A gente fez uma reforma grande na toca da Raposa 2, né? Hoje a gente já consegue ver que todas as categorias conseguem usufruir, né? Você já viu o Sub-17 participando de muitas rotinas aqui, o Sub-20, o feminino. Essa integração, quebrar travas culturais que existiam antigamente, para mim é muito importante, porque eu acredito que você vai conseguindo aproximar as pessoas e fazendo com que a gente consiga formar o jogador de fato e não só no discurso. Ter a categoria Sub-20 perto da equipe profissional e ter essa integração de poder trazer os meninos para treinar com o profissional sempre, toda semana, faz com que essa maturidade, esse processo de adaptação à equipe profissional se torne natural, né? Não faz com que o jogador suba na equipe profissional e se assuste, né? Então a gente acabou desmistificando um pouco aquele negócio de subir para o profissional e vai treinar com o profissional. Isso acontece todo dia aqui dentro, né? E isso eu acredito que vai pavimentando o caminho para que Japa, Ian, Kaique, Fernando e todos os outros, quando são solicitados pela equipe profissional, isso aconteça de uma maneira muito mais tranquila do que ter aquela pressão de já ter que dar uma resposta na equipe profissional. E além disso tudo, a gente deu um carinho, uma atenção muito maior para a Toca 1. Não está ainda do jeito que a gente gostaria, mas a evolução lá é nítida, e hoje a gente já consegue dar um olhar para esse processo de progressão do menino que está na Toca 1, que chega lá com 14 anos, ainda entendendo se vai ser um jogador de futebol ou não.
a gente já consegue fazer com que essa transição seja cada vez mais suave. Primeiro ponto, isso é muito mais um projeto de ativação de marca, né, de poder dar a possibilidade desses meninos usufruírem da estrutura do Cruzeiro. E, obviamente, a gente tem sempre os observadores do clube acompanhando se tem algum garoto que pode integrar as equipes do Cruzeiro. Mas o principal motivo e a principal ideia é conseguir dar essa oportunidade. E se caso surgir um atleta, é ótimo, né? Mas o processo de captação de jogador do Cruzeiro hoje, ele é muito mais complexo e a gente está em todas as competições de base aí, avaliando futuros talentos, desde as primeiras idades até o sub-20. Com relação à base do feminino, a gente acredita que faz parte da nossa visão e do nosso planejamento. Quando a gente chega, nosso primeiro passo é trazer a equipe feminina para dentro da Toca 2, né? É trazer a lógica de funcionamento para que a gente consiga dar uma cara para o futebol feminino de uma maneira diferente. Hoje a gente está muito contente com a liderança do Jonas. O Jonas é um treinador formador, né? Quando a gente constrói um processo de seleção para buscar o treinador da equipe feminina, a gente olha para isso também. E a gente acredita que a sustentabilidade dessa categoria vai vir também através da formação. Então agora, a partir de 2024, a nossa ideia é dar um passo sólido na formação de meninas, começar a construir um plano para trazer as jovens que estão em BH e depois ir ampliando para jovens de todo o Brasil. Mas a gente quer fazer direito, né? A gente não quer fazer por fazer, e o nosso plano é, quando a gente entrar na base do futebol feminino, é também procurar ser referência, é também dar exemplo em como formar jovens atletas, assim como a gente vem fazendo hoje na equipe principal feminina, em que elas têm basicamente a mesma estrutura que o masculino tem. A gente quer dar esse olhar para a base e fazer do Cruzeiro aí um case também nesse aspecto. Eu acho que o nosso plano é dar um passo de cada vez, respeitando muito a estrutura orçamentária, porque é aquilo que eu tenho falado, assim, não adianta só colocar uma categoria de pé para falar que você tem, né? Quando você coloca, você tem que fazer direito, você tem que dar os serviços necessários. E lidar com jovem também é lidar com responsabilidade, né? Então, dentro do futebol feminino, a gente vai progredir sim, mas passo a passo, sem querer fazer só para os outros entenderem o que a gente está fazendo, mas fazer da nossa forma, do jeito que o Cruzeiro sempre priorizou em todas as suas categorias. Isso faz parte do plano do clube, né? Ano passado a gente teve essa oportunidade com o PSV, então a gente enviou o Juan Índio e o Juanzinho, eles passaram um período treinando e vivenciando uma nova cultura, e a gente acredita que essa oportunidade do Valladolid é um passo à frente, é mais um passo, é mais uma oportunidade, e a gente quer ampliar todo esse leque de formação dos meninos, que não é somente ficar aqui em Belo Horizonte, né? A gente acredita que oferecendo possibilidade deles passarem um período em outro clube ou levando uma categoria toda para participar de um torneio fora, isso tudo vai enriquecendo o processo de formação dos jovens para que eles estejam cada vez mais prontos para o alto nível de exigência. A gente fala que o jogador de alto nível, ele precisa também ter uma visão de mundo, ele precisa também estar preparado para os desafios que a vida vai te trazer, lidar com pressão, lidar com cobrança, né? E tudo isso faz com que você também necessite de um nível educacional cada vez melhor. E o Cruzeiro também tem essa responsabilidade, né, de fornecer e dar as ferramentas para que esses garotos estejam prontos aí para os desafios que a vida vai apresentar. Antes, inclusive, da gente conversar com o treinador, a gente pesquisa, né, se ele tem um histórico de formação, se ele já trabalhou com garotos nas outras equipes deles, né? E assim, no bate-papo, na troca de ideias, a gente fala que o Cruzeiro é um clube formador, né? A gente acredita que por identidade, por respeito à sua história e também por sustentabilidade, a gente tem que formar, né? E a gente precisa abrir caminho dentro do elenco principal para que esses garotos consigam se desenvolver, crescer e ter experiência. E ter experiência, às vezes, é ter minutos também, né? E tudo isso é construído e planejado e organizado com o treinador antes da sua chegada para que a gente consiga desenvolver o projeto do clube da melhor maneira possível. Não, é só mais um passo em termos de integração, porque foi noticiado porque a categoria está de férias, né? Porque se ela não tivesse de férias, não ia nem ser notícia, porque isso já acontece toda semana. Essa é a diferença, né? Então, o fato
Fernando, do Vitinho e agora o Pedrão treinarem na equipe profissional, a única diferença é porque eles estavam de férias e não tiraram as férias que normalmente teriam com a categoria. Porque, caso contrário, essa subida e descida acontece toda semana e, assim como com diversos outros já aconteceu, quando a categoria sub-20 voltar, eu tenho certeza que mais alguns serão testados e vistos mais de perto pelo Nico. Por isso que a gente constrói essa transição, né? Treinar com a equipe profissional é importante, porque a gente consegue ver ele naquele momento, naquele nível de exigência, naquele nível de cobrança e ver como ele responde ali, né? E os que responderam bem, os que estavam prontos, os que mostraram maturidade, foram os que aceleraram e conseguiram jogar. E não é porque um garoto não joga ou não é exposto naquele momento que não quer dizer que ele não é bom. Ele só não está maduro para aquele momento. Por isso que a gente procura respeitar muito a individualidade do jogador. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua trajetória. E é assim que a gente vai tratar os jogadores de base. Então não é porque ele foi treinar uma vez com a equipe profissional e ele voltou para o 20 que ele não serve. É só porque a gente acreditou que ele precisava passar por mais uma etapa de sub-20 para ele poder voltar para a equipe profissional. E assim vai acontecer. Eu não consigo cravar que o Vitinho já vai para jogo, que o Fernando já vai para jogo, ou que o próprio Pedrão vai para jogo. Eles estão treinando. E se acontecer deles apresentarem nos treinamentos e ganharem a confiança da comissão, eles vão para o jogo. Caso contrário, continua-se o processo de formação normalmente. A gente está formando jogador para jogar no Cruzeiro. Esse é o primeiro ponto, né? Esse é o nosso objetivo, né? E possibilidades e propostas aparecem constantemente. E se não for algo relevante para o clube, algo que vai ter um impacto financeiro, a gente não vai aceitar. Porque o nosso objetivo é colocar o jogador lá em cima, né? E isso a gente vem mostrando para eles através de diversos atos, através dessa transição constante de colocar os garotos para jogar, né? E as propostas que aparecerem somente serão as mais relevantes, aquelas que de fato tiveram impacto para o Cruzeiro. Essas sim a gente vai olhar e vai avaliar. Empréstimo com opção não é algo que faz parte do nosso plano. O Cruzeiro é muito grande, cara, então é natural. Toda vez que tem um destaque de um garoto, vai ter muita consulta, muita procura. Às vezes não existe nem proposta oficial, é só uma procura. Mas a gente tem o nosso posicionamento de mercado, a nossa forma de atuar, e a gente vem deixando claro para o mercado que nós somos um clube formador e a gente quer sim negociar o jogador, depois que ele cumprir a etapa dele na equipe profissional. O Fernando, quando ele sai da equipe profissional, né, ao final do Campeonato Brasileiro, e volta para a Sub-20, a gente deixou bem claro para ele que a gente tinha um plano futuro com ele, né, que o nome dele, inclusive, havia sido avaliado como uma possibilidade para assumir a equipe profissional. E deixamos claro que não seria naquele momento, mas que estávamos desenhando um projeto para que ele, em algum momento, assumisse a equipe profissional do Cruzeiro, porque acreditamos que é um ótimo profissional, que é um treinador que tem futuro, né? Ele entendeu e percebeu que isso poderia ser uma possibilidade, mas quando vem a proposta do Red Bull Bragantino, ele coloca diversos aspectos pessoais, né? E do nosso lado, a gente se limita a apresentar o plano de progressão profissional, financeiro, apresenta que tem um projeto para ele, mas no fim do dia a decisão é pessoal, é particular, a gente respeita. Eu desejo muito sucesso a ele, acho que ele é um profissional brilhante, tem um ótimo futuro pela frente. E do nosso lado a gente vai tocar um processo de seleção, a gente está conversando com alguns nomes, alguns candidatos, e eu tenho certeza que a gente vai encontrar um bom profissional para liderar a categoria. Esse profissional pode sair de dentro do clube, porque a gente tem bons profissionais aqui dentro, ou de fora. A gente está justamente nesse momento aí avaliando a melhor possibilidade. A gente quer tomar essa decisão nos próximos dias, mas a gente prefere tomar a decisão certa do que rápida, né? E como a categoria está de férias e ainda tem um tempo para ela retomar o regime de competição, a gente vai tomar o cuidado necessário para fazer a melhor escolha para o Cruzeiro. Ele nos ligou durante a Copa São Paulo, comunicando que ele tinha recebido uma proposta e comunicando aí o interesse dele de aceitar.